paz do Senhor, amém? É uma alegria estar mais uma vez aqui no púlpito da nossa igreja para trazer a palavra do Senhor. Estamos dando continuidade a uma série de sermões expositivos da carta de Paulo a Tito. O primeiro sermão nós já tivemos a oportunidade de trazer à igreja na quarta-feira passada, referente ao capítulo 1 da carta de Tito. Então eu recomendo o querido irmão aqui presente, que porventura não pôde acompanhar nem online ao vivo e também nem presencialmente, este sermão já está disponível no canal da igreja, no canal do YouTube, para que o irmão possa assim acompanhar essa exposição de forma sequencial. E também no seu boletim, na primeira página, na parte do editorial, você pode ter aí o resumo do capítulo 1 da carta de Tito. Agora pela manhã, como eu estava falando já aqui no início, eu vou dar prosseguimento à carta, portanto eu vou pregar o capítulo 2 e à noite eu vou encerrar com o último capítulo da carta, o capítulo 3. Então recomendo o irmão a se atualizar, se assim for necessário, com o boletim e também com a gravação no canal da igreja. Bem, vamos abrir então a nossa Bíblia na carta de Tito, capítulo 2, faremos o capítulo todo, porém a leitura que faremos será apenas, agora inicialmente, deixa eu só me achar aqui também, o verso 11 até o verso 15, nesse momento. Então, Tito capítulo 2, do verso 11 até o verso 15. A palavra do Senhor diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, nesta manhã agora, diante da Tua palavra, reconhecemos, Senhor, a nossa limitação, a nossa incapacidade de praticarmos boas obras, senão pela Tua ação direta, graciosa e transformadora, que foi revelada em Cristo Jesus. E agora nós clamamos ao Senhor as Tuas misericórdias, para juntos aqui aprendermos a verdade eterna que transforma os nossos corações, advindas da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito abra nossas mentes e corações, ilumine, Senhor, a nossa vista, para vermos o poder do Evangelho que tem sido revelado a nós desde Cristo Jesus e também por intermédio da Tua Sagrada Escritura. Que toda distração, Senhor, e toda tentativa de desviar o alvo e o foco com relação à glória da Tua palavra e à glória do Teu nome, tudo isso seja colocado por terra em nome de Jesus. E que nós estejamos com a nossa mente cativada e atenta ao que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Que passe de nós toda palavra humana e toda tentativa de prevalecer contra a Tua vontade, e que somente a Tua voz seja ouvida nessa manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, eu não posso fazer um detalhamento tão grande e contextualizado da carta de Tito. Isso já foi feito na pregação de quarta-feira. Eu recomendo, o irmão quiser mais detalhes acerca desse contexto,
você pode ver a primeira parte do sermão, que é praticamente todo voltado para esse contexto da carta. Agora, o que eu posso falar aqui para a gente ter alguma noção e algumas ferramentas para compreender esse capítulo 2. O que eu posso dizer, primeiro, que Tito, ele era um homem temente a Deus, discípulo de Paulo, e muito elogiado por Paulo. Você vai ver isso no capítulo 1. E ele, inclusive, provavelmente, porque Paulo se refere a ele como filho, então provavelmente ele foi então um filho na fé de Paulo, provavelmente foi alcançado pelo evangelho através da pregação de Paulo, através do trabalho apostólico missionário de Paulo. E ele estava na região da ilha de Creta, muitas cidades ali, né, formando aquela ilha, e muitas igrejas ali, que provavelmente já foram, já estavam sendo, de certa forma, desenvolvidas, não com tanta ênfase, mas o evangelho já tinha chegado ali, desde o período do Pentecoste, que você conhece aí em Atos 2. Ali, pessoas que foram até Jerusalém para a festa de Pentecostes tiveram acesso à revelação do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo e à pregação gloriosa do apóstolo Pedro. E dali em diante o evangelho foi espalhado a várias localidades, inclusive essa região da ilha de Creta. Os cretenses, eles eram pessoas conhecidas como da pior espécie, não anteriormente, antes no Velho Testamento, quando essa civilização foi estabelecida, mas diante das misturas com outras civilizações, no tempo apostólico, no tempo do primeiro século, eles já eram conhecidos como então uma civilização da pior espécie, do pior comportamento, ao ponto de que o próprio Paulo, mencionando o poeta e profeta Epimênides, que era cretense, o próprio apóstolo Paulo, então ele vai mostrar, concordar com a afirmação desse poeta, de que eles eram péssimos, vamos dizer assim, de forma resumida. Inclusive, a palavra cretense, vamos dizer assim, o termo cretense, era transformado num verbo, para dizer que quando uma pessoa estava mentindo, se comportando mal, agindo da pior forma possível, ela estava então, de certa forma, cretizando, sendo cretense. Então eles não usavam nem o termo, você mentiu, você creteu, você cretizou. Acontecia isso, porque eles eram ruins. E as igrejas estavam ali, né, tentando crescer e se desenvolver, mas elas eram compostas da pior espécie de pessoas possível. Mas o evangelho, ele tem poder para transformar qualquer pecador. E de fato transformou esses cretenses, que eram terríveis, em servos de Deus. E a função de Tito, então, ali, representando Paulo, né, já cumprindo orientações de Paulo, e provavelmente depois dessa carta ele sairia dali e deixaria então uma liderança preparada, mas a função de Tito então era, primeiro, formar uma liderança sólida, biblicamente saudável, uma liderança coerente com a Escritura, para que pudesse combater esse comportamento cretense e ao mesmo tempo pudesse combater os falsos mestres, os falsos líderes que estavam nas igrejas, ensinando falsos ensinos, ou falsas palavras, falsas profecias, falsas filosofias, e que pareciam, até tentavam parecer servos de Deus, se afirmavam como servos de Deus, mas eram totais enganadores. O objetivo então de Paulo escrever essa carta a Tito, em primeiro lugar, era dar peso e autoridade ao próprio pastor Tito, que estava responsável por desenvolver essa liderança. E desenvolver uma liderança no meio dos cretenses, inevitavelmente ia requerer não apenas conhecimento da palavra, mas ação disciplinadora, corretiva. Porque como formaríamos líderes cretenses se eles eram da pior espécie? Eles precisavam ser ensinados e corrigidos no seu procedimento, no seu comportamento. E naturalmente, quando se fala de disciplina, você naturalmente vai perceber que há oposição em qualquer tempo. Se tivermos que agir aqui na nossa igreja com disciplina, já haverá a oposição. A oposição inicial do próprio que está sendo disciplinado e até mesmo de outros que também não concordam ou não acham que é uma boa ideia, porque talvez conheçam uma filosofia referente ao amor diferente do que a filosofia da Escritura, que diz que Deus ama a quem corrige, tá certo? Então, Tito estava com essa
necessidade de formar essa liderança e precisava desse respaldo apostólico, bíblico, pastoral do próprio Paulo, dessa credencial, para que quando os cretenses lessem juntamente com ele essa carta, eles entendessem o que estava em jogo ali e o peso e a responsabilidade do que estava sendo tratado e feito naquelas igrejas. Então esse era um ponto. E o outro ponto era também influenciar não apenas a liderança, mas as igrejas, os membros das igrejas, a terem também um comportamento coerente com a palavra de Deus, para que eles pudessem frutificar dentro do contexto das igrejas, mas também fora, em relação à sociedade. E no capítulo 3, que nós vamos estudar à noite, nós vamos ver essa relação, essa preocupação, essa necessidade que todo crente deve ter, né, de se comportar de forma coerente à Escritura, não apenas aqui dentro, mas lá fora, com o objetivo, em primeiro lugar, de glorificar a Deus e também de, com o seu procedimento, confirmar a sua profissão de fé e assim alcançar aqueles que estão lá fora com o Evangelho, com a palavra do Senhor. Mas, aqui, nesse capítulo 2, a preocupação de Tito, de Paulo a Tito, e que Tito deveria ter, é uma preocupação de instruir a igreja, de forma geral, nos seus grupos variados, desde os jovens até os idosos, e nos seus grupos familiares. Hernandes Dias Lopes, ele vai então dizer que no capítulo 1, a preocupação é com relação à liderança. No capítulo 2, a preocupação com relação aos grupos familiares. E no capítulo 3, a preocupação ali de tratar o comportamento com relação à sociedade, ao contexto externo da igreja. E a gente pode dividir, então, queridos, esse capítulo em duas grandes sessões. A primeira sessão, a gente pode limitar do versículo 1 até o versículo 10. Se você quiser fazer suas anotações, pode fazer, mantenha a sua Bíblia aberta e já pode separar aí do versículo 1 ao versículo 10. A gente pode resumir isso com o compromisso que Tito deveria ter de ensinar e viver a sã doutrina, influenciando as igrejas. É o resumo dessa sessão do versículo 1 ao 10. E do versículo 11 até o 15, nós podemos então ver aí que é uma orientação de Paulo, uma confirmação de Paulo acerca da graça de Deus. Ele vai afirmar aí, do verso 11 ao 15, que a graça de Deus, ela é o fundamento de uma vida santa. Normalmente, né, as cartas de Paulo, elas têm sempre a parte teológica, doutrinária e a parte prática, né? O nosso pastor Lucas aqui fez uma leitura de um escrito do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes acerca disso, né? A prática e a doutrina e a prática. Não tem como você só focar num aspecto da vida cristã, ou seja, apenas ser uma pessoa doutrinada, porque a doutrina, ela produz e deve produzir prática. Se a doutrina não produzir algo na vida prática, não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela produz vida. Pode até ter sido pregada a palavra de Deus, mas no coração da pessoa não entrou a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus funciona como juízo na vida da pessoa. Mas se a pessoa de fato ela é transformada pela palavra de Deus, aquela doutrina produz condições dela revelar essa doutrina na sua vida prática, expressar essa doutrina na sua vida prática. Se fosse apenas preocupação com doutrina, faríamos faculdades e estudaríamos todo tipo de filosofia e doutrina disponível, porque não há necessidade de se praticar. Mas aquele que serve a Deus, desde o líder com a maior responsabilidade na igreja, até aquela pessoa que não tem, naquele momento, necessidade de exercer liderança, o crente comum, vamos dizer assim, desde desse maior, entre aspas, na posição, no cargo, na responsabilidade, ao menor, que tem a menor responsabilidade na igreja, ainda assim a sua responsabilidade é enorme, porque ele tem que expressar isso na sua vida. Então, estudantes de teologia, candidatos ao ministério pastoral, como nosso irmão Felipe, tem uma excelente carta para estudar e se preparar. Por quê? Porque a doutrina deve levar à devoção. O estudo da teologia deve levar à adoração, à vida piedosa, à santidade.
E quando nós chegamos ao limite da nossa compreensão intelectual e teológica, deve ser o momento que nós dobramos o nosso joelho e nos rendemos em adoração, porque percebemos como Paulo que os caminhos do Senhor são insondáveis, são inescrutáveis, e por isso ele é digno de toda honra, toda glória e adoração. E aquela pessoa que não faz isso diante da doutrina, da profundidade, essa pessoa então ela é uma idólatra da letra, uma idólatra de filosofias e pensamentos, e ela não adora a Deus, ela adora a própria escrita acerca de Deus, mas ela não adora a Deus. Então que tenhamos esse cuidado, e essa carta, e esse capítulo também nos lembra disso. O capítulo 1 dá critérios claríssimos acerca de liderança. Então se você é um líder da nossa igreja, se você também é um pastor, um diácono ou qualquer outro tipo de liderança, você pode se espelhar nesses modelos, nesses critérios que são apresentados no capítulo 1. Agora, nesse capítulo que estamos estudando, já aqui na primeira sessão, em que Tito deveria ensinar a sã doutrina para influenciar as igrejas, há aqui preceitos para a vida em comunidade, entre irmãos em Cristo. E a gente pode ver então no versículo 1, vou fazer a leitura aqui do versículo 1 até o versículo 10. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Senhor. Bem, essa perícope, esse trecho aqui, essa seção do verso 1 ao 10, então, como eu disse, é a orientação de Paulo para Tito, então, influenciar a igreja, as igrejas de Creta, a terem um comportamento, os irmãos a terem um comportamento coerente em todos os seus níveis e grupos. Veja bem, inclusive, a melhor maneira de se combater a heresia que é apresentada no capítulo 1 com os falsos mestres, ali você tem como ser um verdadeiro mestre, e você tem ali também Paulo mostrando o caráter e como são os falsos mestres, né, o que eles faziam e tal. E aqui então no verso 1, o dever de Tito aqui você vê é ensinar de acordo com a sã doutrina, e a melhor maneira é ensinar a verdade. Não apenas apontar o erro, mas apontar a solução. A gente conhece muita gente que critica, e a crítica às vezes é verdadeira, mas não é possível só criticar. Porque se a gente vê o erro, é porque a gente sabe o que é o certo. E se a gente sabe o que é o certo, a gente tem que levantar a bandeira do certo, e não ficar divulgando o errado o tempo inteiro. Então, nós devemos ser críticos e apontar o erro sim, mas da mesma maneira que apontamos o erro em algum aspecto do comportamento da igreja, da heresia, dos falsos mestres, do que for, nós temos que apontar a solução, a verdade, levantar a bandeira da verdade. Senão nós estamos fazendo uma crítica não construtiva, mas destrutiva. E então você vê que a doutrina, como a gente entende, a teologia, o contexto, né, de todo o conhecimento acerca de Deus e tudo que já foi estudado acerca de Deus, por causa da revelação da palavra de Deus, a doutrina então ela é o quê? Um sistema bem organizado. Você pode ver que não há contradições na Bíblia. Quando você estuda na EBD,
lá como estudar a Bíblia, panorama bíblico, você vê que não há contradições na Bíblia. A contradição, quando há alguma dúvida, está em você e em mim, porque precisamos aprofundar os estudos para reconhecer e identificar que não há contradição na Escritura. E é interessante, então, que a doutrina ela é isso, é um sistema bem ordenado, contendo diferentes partes que vão se relacionar entre si, né, e formam um conjunto coerente e harmonioso. E se a nossa teologia ela está faltando uma parte, mutilada, ou se ela está com partes contaminadas por outros pensamentos, por outras ideologias ou ideias, ou seja, ela não está saudável, como aqui é dito, né, a sã doutrina, então vamos ter grandes problemas, porque na verdade não basta ser somente crítico, mas preciso conhecer a verdade da palavra, denunciar sim o erro, mas é preciso proclamar essa verdade, combater a heresia com verdade, é a melhor forma de vencer uma batalha como essa. E em vez de Tito então apenas ficar na defesa, se defendendo, apontando o erro, era necessário aqui, segundo esse versículo, que Tito então fosse para o ataque, fosse para a ofensiva. E a melhor forma de atacar o mal, o erro, é proclamar a verdade, é pregar o evangelho como ele é. Proclamar então a sã doutrina, no caso aqui de Tito, a todas as igrejas. E aí no verso 2, veja, você vai ver os primeiros preceitos bíblicos, e no caso, Paulo já destaca aí os homens idosos, mais velhos, mais experientes. E quanto a esses homens idosos, né, eles são citados primeiro porque deveriam ser os pioneiros, os que deveriam, vamos dizer assim, puxar o bonde, né, ser os primeiros da fila a dar o exemplo e a orientar os demais. É isso que Paulo quer recordar aqui, reforçar para Tito, que também deveria orientar, então, esses homens mais velhos. E eles deveriam, esses homens mais velhos, e isso fica para nós aqui hoje, os irmãos mais velhos, eu já vou fazer 40 anos em abril, então estou caminhando para essa direção, né? Todos nós, na verdade. Muito obrigado, irmã. Mas os homens mais velhos deviam, então, ser 4 qualidades deles. Primeiro, sóbrios. Em que sentido? Não é sóbrio apenas no álcool aqui, não. Aqui o sentido é, o homem mais velho, os homens mais velhos deveriam ter os seus desejos sob controle, né? A disciplina e limites em qualquer área da vida. Então, tem que ser homens que nós, como igreja, identificamos e reconhecemos. Eles são sóbrios porque eles se contêm de todo tipo de desejo, desde o desejo carnal até mesmo o desejo de praticar o mal, de falar uma palavra dura, com ira, com pecaminosidade, ofensiva, ou qualquer outro tipo de atitude, uma atitude violenta, controle dos impulsos. E os que deveriam ter já maturidade suficiente para isso, inclusive, eram os homens idosos, mais velhos. Eles deveriam ser e devem ser, os homens idosos devem ser dignos de respeito. Ou seja, uma pessoa que, só de olhar você sabe que ela é respeitável, né? É uma pessoa que tem bom testemunho para os de fora, daqui da igreja e também de fora. Uma pessoa que não pode ser acusada de escândalo, porque ela não cai em nenhum tipo de situação que gere escândalo. Os homens mais velhos deveriam ser sensatos, né? Pessoa que mede as suas palavras, os seus gestos, as suas ações, as suas reações. Ela está atenta em que ambiente eu estou, quem está me vendo, como eu vou me comportar e como eu vou reagir a determinado problema. Os homens mais jovens têm dificuldade, às vezes, a controlar esse tipo de impulso, mas os homens mais velhos têm que ser modelo para os jovens nesse sentido. Eles devem ser sadios na fé, ou seja, melhor dizendo, sadios na fé, mas não apenas na fé, no amor e na perseverança. Mas sadios na fé porque eles têm uma fé baseada na palavra e uma fé viva, que produz fruto. Sadios no amor, porque eles praticam o amor e vivem o amor. E na perseverança, porque eles não desistem. E pacientemente esperam e confiam que o Senhor retornará. E por isso continuam avançando. E se você parar para pensar, Paulo já falou de fé, esperança e o amor, né? Em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, ele fala disso. E nós, como juventude, eu como ministro de juventude, nós tivemos a oportunidade, em 3 anos, de estudar esses 3 pilares da maturidade cristã. Num ano a gente estudou o amor, no outro ano estudou a fé, e a gente terminou com esperança, e fechou a trilogia que Paulo aqui aponta como a trilogia da maturidade cristã.
É uma pessoa, então, que sadia na fé, no amor e na esperança. É uma pessoa que tem essa maturidade espiritual. Não é uma maturidade de anos de vida. Não é uma maturidade de idade. Mas é uma maturidade espiritual. Só que aqui, essa maturidade espiritual, ela é um requisito básico para quem já tem maturidade de vida. Para quem já tem anos de vida. E Paulo aqui reforça que os idosos devem ser esse tipo de pessoa que tem essa saúde no que tange a maturidade cristã, a sua vida cristã. Uma pessoa assim, que tem a ver, no caso, com a sua teologia e com aquilo que pratica. Tem a ver também com o relacionamento que ela tem com Deus e com os irmãos, e tem a ver também como ela age diante das lutas, das provações da vida. Esse é o, vamos dizer assim, é o resuminho aqui, né? Do caráter do homem mais velho. O homem mais velho, ele tem que ser tão sóbrio, digno de respeito, sensato, sadio na fé, esperança e amor. Agora vamos aos versos 3 e 4 para entender outras orientações aqui. Agora, para as mulheres mais velhas, as mulheres idosas. Versos 3 e 4. Perceba que no verso 3 há a palavra aí, semelhantemente. Você pode ver na sua Bíblia, na tela também. Semelhantemente aí, ó, ensine as mulheres mais velhas. Então agora Tito deveria ensinar as mulheres mais velhas da mesma forma que deveria ensinar aos homens mais velhos. Portanto, as características dos homens mais velhos deveriam ser reveladas também, expressadas pelas mulheres mais velhas. Então quando vocês lerem a Bíblia aí e verem aí, ó, orientação para o homem mais velho, não é para mim não, porque eu sou mulher. Não, é para você também. Para você também, e melhor dizendo, para o jovem também, porque um dia ele vai ser velho, né? Ele tem que aprender, né? Tem que começar a melhorar. Mas essas características, então, semelhantemente, tanto para homens mais velhos quanto para mulheres mais velhas. E aí ele acrescenta particularidades ao contexto da época, como as mulheres viviam na época, e também, não apenas ao contexto da época, mas também ao que pertence à feminilidade bíblica. Ou seja, o que é ser uma mulher do ponto de vista bíblico. E se você tiver alguma dúvida no que eu disser aqui, você pode tirar a dúvida comigo, procurar pastor Lucas, ou a classe de quem é o homem, para você entender um pouco mais sobre isso. Feminilidade bíblica, masculinidade bíblica, ok? Isso não é apenas questão de sexo, né? Mas é muito mais do que isso. São funções que o homem e a mulher devem exercer diante de Deus, na constituição da família, na sua vida individual e na sua vida em sociedade. Então vamos lá. O que as mulheres deveriam ser, essas mulheres mais maduras? Elas deveriam ser cuidadosas quanto à maneira de viver. Veja o verso 4. É o aspecto positivo aí, né? O que elas deveriam ser, né? Elas deveriam ter um procedimento irretocável e exemplar. Confira aí. Vai ouvindo o que eu estou falando e vai lendo e vendo o que Paulo está dizendo aí, você vai vendo que está batendo, né? A idade avançada, ela torna as pessoas mais responsáveis, naturalmente, né? Por causa da vida. Então elas têm que ser fruto dessa idade avançada, que já aprendeu com os erros, já aprendeu com a vida, ter, de fato, um procedimento irretocável e exemplar. E é interessante, porque no capítulo 1, um dos aspectos, você vai ver aí também no boletim, um dos aspectos para uma liderança saudável e bíblica, é que esses líderes, pastores, bispos, presbíteros, e referência para as outras lideranças também, eles tinham que ser irrepreensíveis. Em outro sentido, ou no mesmo sentido, irretocáveis. Só que então é interessante, porque ali Paulo fala para líderes, como os líderes devem ser, na verdade, mas na verdade todo crente tem que ser assim. Então quando você lê, é para o pastor ser sozinho irretocável, ou é para que ele seja irretocável, para que nutra a igreja, para que a igreja também possa ser irretocável. Então quando você lê algo referente a uma liderança, você entenda assim, sim, o líder tem que ser o pioneiro e o primeiro a ser, como modelo e exemplo. Mas eu, como crente, também tenho que ser, porque eu tenho que imitar a Cristo e os meus líderes que estão se esforçando nisso. Então, aqui fica claro que é não apenas para a liderança, mas para mulheres comuns da igreja. Mulheres idosas, sábias, maduras, que já viveram e sabem o que é o certo e o que é o errado. Elas precisam ser, então, irrepreensíveis, irretocáveis e exemplar. De forma exemplar, vida exemplar. E agora, o aspecto negativo, ou seja, o que elas não deveriam ser ou não poderiam fazer, elas deveriam evitar a maledicência e a embriaguez. Aí está falando aí, não serem caluniadoras e escravizadas a muito vinho. Interessante, né? Será que as mulheres da época eram dadas ao vinho?
Provavelmente, não sei, mas Paulo estava preocupado com isso, naquele contexto. Não apenas as mulheres, mas todos os homens, todo mundo tem que ser uma pessoa que não é escravizada, escravo do vinho, até porque nós temos um Senhor só, portanto somos escravos de um Senhor, que é Jesus. Qualquer outro tipo de escravidão não é recomendável, pelo contrário, é proibida a todo tipo de crente. Mas aqui então Paulo destaca isso, e a maledicência, né? A falar mal, caluniar, a inventar histórias. A mulher da época, e todos nós devemos aprender com isso, a não sermos caluniadores e maledicentes. Elas deveriam ser também cuidadosas quanto à maneira de ensinar. Veja aí, ainda no verso 3 e o verso 4. Elas não deveriam apenas praticar o bem, mas elas deveriam ser professoras do bem, mestras do bem. Elas deveriam não apenas ser exemplo, mas também intencionalmente ensinar as jovens recém-casadas. Elas deveriam ser discipuladoras das jovens. O pessoal fala tanto, eu não sei, nunca vi discipulado na Bíblia. Então está vendo aí mais um exemplo de discipulado na Bíblia. Tem gente que fala, tem pai de adolescente que já falou comigo que não concorda com o discipulado do filho dele. Então, meu filho, não fique na igreja, vá para outro tipo de religião, porque a igreja do Senhor Jesus é baseada no discipulado. Jesus Cristo foi o mestre, formou discípulos que formaram outros discípulos, e nós somos discípulos e formaremos e continuaremos formando outros discípulos. Então, se você não quer, você não quer Jesus, você não quer o Evangelho. Então, tenha muito cuidado quando você fala assim, eu não sei o que é discipulado, eu não quero, porque você sabe sim. Você sabe sim o que é discipulado, você pode até querer aprender um pouco mais, mas o mínimo de saber o que é um discipulado, você sabe. Porque você recebeu o Evangelho de quem? De um mestre. E esse mestre, então, para você já foi um discipulador. E você agora é um discípulo que também deve discipular. A orientação aqui, então, é que as mulheres mais velhas, temos aí a MCM, que é um bom exemplo disso, né? Elas são discipuladoras das mais jovens. Por isso eu recomendo às jovens a estarem sempre disponíveis, não apenas para apoiar o ministério das mulheres, mas também para se permitirem serem ensinadas por aquelas que têm mais conhecimento da vida e também do Evangelho. Bem, isso não é um ensino formal numa classe, numa sala de aula, mas é uma pedagogia, uma didática que se desenvolve no convívio, na vida comum da igreja. Não apenas fazendo atividades, mas simplesmente se encontrando, uma visitando a outra, parando para tomar um chá ou um café, ou se for mais jovem, uma Coca-Cola. Meu Deus do céu, eu não gosto de refrigerante, prefiro um suco. Mas não importa, de forma comum, de forma natural. O discipulado de Jesus, ele tinha dois aspectos, que você pode ver claramente. O formal, em que, de alguma forma, mesmo que não fosse claramente numa sala de aula, porque Jesus, ele era itinerante, mas ainda assim ele parava, sentava e funcionava como uma sala de aula. Mas também tinha o aspecto informal, que é o convívio. Jesus convivia com seus discípulos, e esse convívio é extremamente saudável e encorajado aqui pelo apóstolo Paulo, que deveria ensinar às igrejas. Se Tito, então, deveria ensinar às igrejas, eu como pastor que vim depois de Tito, muito tempo depois, também tenho que fazê-lo. Agora vamos mais um pouco à frente, porque o que essas mulheres mais velhas deveriam ensinar, e aí já fica lições para as mulheres mais jovens, verso 4 e 5. Vou fazer essa leitura, volta para o 4, por favor. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, queridos, as mulheres mais velhas deveriam então discipular essas jovens, ser realmente líderes delas, no sentido de modelo. E na igreja, então, ela deve haver espaço tanto para essa instrução, como eu disse, formal, como também para o ensino informal. Tanto homens quanto mulheres devem desempenhar esse papel de ensino. Nós devemos nos ensinar mutuamente na palavra. Aqui não é lugar para a gente ficar ensinando matemática, geografia, história, ou qualquer outro tipo de disciplina escolar. Não que não se possa fazer como uma ajuda a quem está passando necessidade. Aqui é lugar de ensinarmos os valores da palavra de Deus, prioritariamente. E é dever seu e meu compartilhar isso como um ensino do cotidiano, da vida, para o outro. Vamos ver então o que essas mais jovens deveriam aprender das mais velhas. Verso 4, elas deveriam então aprender a amar o marido e os filhos. Isso é interessante, porque a mais velha tem que estar em dia com isso, né?
a mais velha tem que estar em dia com essa recomendação, amar o marido e os filhos, e ela deve ensinar, assim como eu faço, olha isso, às vezes eu erro, às vezes eu escorrego, mas assim como eu tenho buscado praticar, e tenho, graças a Deus, conseguido, porque Ele é misericordioso, eu quero ensinar então você, querida jovem, a também aprender a amar o seu futuro marido e o seu futuro filho, e se você já é jovem com marido e filho, amar o seu marido e amar o seu filho. E Paulo ensinou que o marido ele deve amar a esposa de forma sacrificial. É um amor que é conhecido com a palavra famosa, que muitos já falam aí nas igrejas, a palavra chamada ágape, né? O termo ágape, que é um amor sacrificial, de se entregar independente do que o outro está fazendo, né? Se entregar por ele. Mas quando a Bíblia aqui fala, toda vez que tem alguma referência ao amor de uma mulher para o seu marido, amor de uma mulher para o seu filho, outra palavra, é a palavra filéu, que indica essa ideia de uma esposa amorosa, em que tudo que ela faz, tudo que ela desempenha no convívio com seu marido, com seu filho, ela o faz com amabilidade, com bondade, com amor, com graciosidade. Essa é a orientação aqui, é esse tipo de comportamento que a jovem deve ser, que é totalmente o oposto, né? Na verdade, que vai concordar com aquela preocupação no Velho Testamento da mulher rixosa, né? A mulher não deve ser rixosa no seu comportamento com o seu marido e filhos. Ela deve ser, na verdade, uma mulher que edifica o lar. E edificar o lar não é ser a mulher que lava a louça e faz comida apenas, se for o caso. Mas é uma mulher que administra o ambiente do lar. Esse é o contexto aqui. Até mesmo se for o caso, com decisões acerca de dinheiro, se for o caso, e qualquer outro tipo de decisão, de um cuidado, de uma correção, uma orientação para o próprio marido, se ele tiver se comportando de forma equivocada, atrapalhando o ambiente do lar. É esse tipo de mulher que Paulo está aqui, então, destacando para que Tito, então, orientasse as mais velhas a influenciar as mais jovens. Essas mais jovens, então, elas deveriam aprender a ser prudentes, no verso 5, veja aí, é uma pessoa que é sensata, que tem domínio próprio, autocontrole, é a pessoa que domina as suas paixões, né, em vez de ser dominada por elas. É uma pessoa pura, veja aí, no verso 5, ela tem pureza moral no casamento. As mulheres deveriam ser puras de mente e coração, elas deveriam fechar todas as possibilidades para a tentação e para o desejo proibido. Queridos, a tentação para os desejos, de maneira geral, proibidos, elas não são pertencentes apenas aos jovens, aos homens mais jovens, mas também às mulheres mais jovens. Eu que tenho lidado com jovens, eu tenho visto que as mulheres, de maneira geral, graças a Deus na nossa igreja, elas estão sendo bem orientadas pela rede de discipulado que nós temos tentado cada dia mais desenvolver, com os demais líderes que têm nos ajudado. Mas, queridos, as mulheres têm tido muita tentação nessa área. Talvez nesse tempo atual, talvez até mais do que os homens. Elas têm sido estimuladas a cederem nessa área. Enquanto que os homens já, tipo assim, o homem já é assim mesmo. Mas as mulheres não, elas têm sido encorajadas até pelo mundo, pelo pecado a serem assim. E por isso, interessante como é atual o ensino de Paulo, que se preocupa com os desejos proibidos que as mulheres jovens possam ter. Elas devem ser também, no verso 5 ainda, batalhadoras em casa. A palavra grega significa aqui, batalhadoras, trabalhadoras, significa que elas estão trabalhando em casa. Paulo ele vai estar combatendo aqui um pecado muito curioso naquele contexto, que pode eventualmente recair sobre nós também, né? Trabalhadora, batalhadora, que não se nega ao trabalho. Por que Paulo está preocupado com isso, e isso deve ser ensinado aos jovens? Porque havia uma prática, um costume, talvez porque a mulher naquela época, poucas, talvez nenhuma, tivesse realmente uma atividade profissional como nós conhecemos hoje, né? Apesar de que as mulheres ajudavam em lavouras, em plantações, faziam todo tipo de trabalho braçal que os homens faziam também, naquele contexto. Mas, aqui a ideia é o seguinte, a mulher poderia ficar muito tempo ociosa,
E porque ela ficava ociosa, ela procurava o que fazer, entre aspas, né? Que procurava fazer coisa errada. Aí, o que acontecia naquela época? A mulher, então, ela tinha que, por estar ociosa, ela de repente visitava outra amiga, fazia visitas, passeava e tal. E aqui Paulo dizia o seguinte, ele se preocupava com o seguinte, que elas viviam andando de casa em casa. Isso a gente pode ver em 1 Timóteo 5,13, elas ficavam andando de casa em casa, e Paulo está sendo contra, não que a mulher trabalhasse, né? Mas ao fato de que ela não poderia ser ociosa, e ficar indo de casa em casa para ter conversas inúteis, e até mesmo praticar as tais calúnias e as difamações que a gente viu nos versículos anteriores. Então Paulo estava preocupado com isso. E a gente também deve estar, não apenas as mulheres, mas os homens, né? Talvez hoje a gente não seja tão ocioso como poderia acontecer no passado, mas ainda assim, no meio da nossa ocupação de vida, a gente dá tempo para ter conversas inúteis e atividades desnecessárias, quando deveríamos gastar as nossas energias com atividades relevantes, e se formos visitar alguém, para proclamar a palavra de Deus, e para orar e abençoar a vida da pessoa, e não para ficar batendo perna e sendo inútil na sociedade e no contexto da igreja. É isso que Paulo está preocupado aqui. Elas deveriam ser bondosas, as jovens, então as idosas deveriam orientar essas jovens, serem bondosas, ter uma atitude de investir o melhor da sua vida na vida do outro. A bondade aqui é a ideia de investir o melhor que você tem na vida do outro, ou seja, investir o melhor que você tem é o que? O seu dinheiro. Se precisar até sim, se precisar ser um bem material, uma ajuda material, sim, mas é muito mais do que isso. O seu melhor é Cristo, é investir, é compartilhar Cristo na vida do outro. Elas deveriam então aprender e entender o significado da submissão, né? Ou seja, a sujeição aqui ao marido, que em nada tem a ver com o que é explicado por aí, e até criticado, e eu concordo com certas críticas que se fazem à submissão do marido. Eventualmente algumas feministas aí, meio preocupadas com isso, elas podem criticar certos pontos da tal submissão que é falada na Bíblia. O erro delas talvez não seja isso. O erro delas talvez seja de que elas não conhecem o que está na Bíblia e dizem que existe tal coisa na Bíblia e não tem. E elas criticam algo que é da Bíblia, mas que não é. Elas acham que é, porque elas não leem a Bíblia. A submissão ao marido nem nada tem a ver com o que é criticado por aí. O que é criticado por aí não é a submissão bíblica. O que é criticado por aí é pecado mesmo, é pecado. É erro mesmo. O projeto de Deus no casamento, e eu não vou me deter a esse tema de submissão, porque o nosso pastor Carlos Elias, no ano de 2020, no período da igreja fechada, ele fez um trabalho muito profundo sobre submissão, e eu tive a oportunidade, dentro do tema submissão, trabalhar a submissão dos filhos aos pais. Foi no mês da família, mês de maio de 2020, então eu recomendo você pesquisar lá no canal da igreja, você vai ter com mais profundidade um aprendizado sobre submissão. Mas o projeto de Deus, podendo falar aqui de forma resumida, no casamento não é uma dominação de alguém que é mais forte sobre o entre aspas, o que é mais fraco, mas é igualdade sexual com complementaridade. Isso a gente também vai ver na EBD, do quem é o homem, né? Significa cumprir os papéis bíblicos de femininidade e masculinidade, que eu estava falando, estabelecidos em Gênesis 1 e 2. Esses papéis que são desenvolvidos não apenas em Gênesis, mas em toda a Escritura, e são esclarecidos por Paulo em Efésios 5, 21 a 25, um texto muito conhecido, que vai falar lá do amor do homem pela esposa, e do respeito e submissão da esposa pelo marido, e tudo isso da mesma forma que Cristo ama a igreja deve respeitar e adorar a Jesus Cristo, e o mistério glorioso não é o casamento, mas é o casamento que aponta para o verdadeiro casamento, que é de Cristo e a igreja, resumindo esse texto. E basta aqui o versículo 21 de Efésios 5, para nos ajudar já a compreender. É baseado na sujeição mútua. Veja bem, olha o que o verso 21 de Efésios 5 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, com certeza, quem pratica a sujeição de um ao outro por temor a Cristo, e por isso sujeição primariamente a Deus, a Cristo, para que haja sujeição mútua ao próximo e também ao cônjuge, quem de fato pratica esse princípio claro da palavra de Deus, não se confunde com certos comentários acerca de certas submissões que nunca pertenceram à Escritura e nunca foram ensinamento da Escritura. Portanto, eu como pastor, como cristão, eu não aceito nenhum tipo de crítica dizendo que é do cristianismo ou da palavra de Deus, que não é. Não é. Isso aqui é a submissão.
É a submissão que todo crente tem que ter um pelo outro, priorizar o outro, o bem do outro, Cristo ser formado na vida do outro. E sim, a submissão, então, que a mulher tem que ter ao marido é entender que isso é algo estabelecido por Deus desde Gênesis e desenvolvido na Escritura. E assim fazer como adoração a Deus e não como adoração ao marido. E não necessariamente ela tem que ser uma mulher, então, que aceita todo tipo de opressão, pelo contrário, ela não será oprimida, porque o seu marido, ele a ama como Cristo ama a igreja, ou seja, muito mais difícil do que ser submisso, porque ele está preparado para morrer pela sua amada. É esse tipo de relacionamento que deve ser expresso no casamento, e que por isso revela o mistério maravilhoso do amor de Deus, do amor de Cristo especificamente pela sua noiva, a igreja. O papel do casamento, o papel do marido e da mulher no seu relacionamento é apontar para o verdadeiro casamento, para o verdadeiro amor, o amor de Jesus Cristo pela igreja. Mas em outro momento poderemos conversar mais sobre isso. No verso 6, você vai ver que agora vão aparecer os preceitos bíblicos não mais para as mulheres jovens, mas agora para os homens jovens. Os homens jovens devem ser prudentes, criteriosos em tudo. Vai dando uma olhadinha no seu texto aí. O próprio Tito, ele deveria então encorajar esses jovens a viver num padrão altíssimo. O jovem, o homem jovem. E como a gente tem vivido numa sociedade em que principalmente os homens, no caso, e especificamente a geração jovem, né? Os que estão sendo formados agora, a serem frouxos, a serem imaturos, a serem infantilizados. As mulheres até têm sido amadurecidas, eu diria, ok, tudo bem, está tudo bem quanto a isso, mas os meninos, os jovens, estão demorando a amadurecer. A gente até entende que no período da adolescência há uma diferença de formação, de funcionamento do corpo, que favorece ou até, né, dificulta certos amadurecimentos, mas depois da maioridade, nós temos tido homens que têm já seus 22, 23, até 25 anos, mas se comportam como verdadeiros infantis, adolescentes, com 11 anos. Não têm a menor responsabilidade, não entendem o seu papel, são os homens que estão sendo formados como homens, para terem papéis de liderança nas igrejas, como homens que são, e não apenas na igreja, papéis de relevância na sociedade. Assim, claro, como as mulheres, mas especificamente esses homens que estão sendo infantilizados. Infantilizados pela sociedade, infantilizados pelos pais e mães, porque não colocam o ensino do temor do Senhor na vida dos seus filhos. Infantilizados porque os pais e mães aceitam as orientações do mundo e da escola, até equivocados, eventualmente equivocados, e acham que é de Deus. Não conhecem a Escritura. Queridos, eu estava conversando com os jovens ontem, no nosso encontro que a gente teve, um encontro que foi benção e cansativo, né? Eu estou bem cansado aqui para estar pregando, mas Deus está me dando graça. Queridos, o que a gente tem visto no meio de jovens e no meio dos ensinos aí fora, não é apenas a questão da imoralidade sexual, e isso é muito importante, a gente vai ver aqui, mas é muito mais do que isso. É homens não estarem preparados para serem homens, homens não estarem preparados para serem pessoas como Cristo, que se sacrificam, que são os primeiros a sofrer, para que o outro não sofra. Sim, precisamos de heróis, não precisamos de perfeitos, mas precisamos de heróis, e caráter de herói já não se tem visto aí ultimamente. Pessoas que são capazes de se colocar à frente, para que sofram o prejuízo e o dano, para que o outro não sofra. Os homens estão sendo ensinados a serem fracos. Jesus Cristo não foi fraco. Jesus Cristo até temeu, sim, temeu o que estava por vir, mas temeu mais a Deus e obedeceu ao Senhor. E por isso Jesus foi um modelo de herói. Homens jovens, amadureçam. E homens maduros, ensinem eles a serem como Cristo. Veja o verso 7 e 8. Os preceitos bíblicos para Tito. Agora já não é mais necessariamente para que, veja bem, que Tito então orientasse grupos, faixas etárias da igreja, das famílias. Mas agora era para que Tito fosse
crente de verdade, aprendesse a ser melhor, não apenas como crente, mas como proceder como líder. E fica também então a orientação mais uma vez para todos nós que somos líderes. A melhor maneira de um pastor pregar, entenda, é por meio da sua vida. Os falsos mestres, eles, naquele contexto que a gente viu do capítulo 1, os falsos mestres, eles pregavam, falavam, palavras que adoçavam os corações, palavras que atraíam as multidões, palavras que pareciam ser de amor, e eles não viviam absolutamente nada do que eles falavam. Talvez pareciam que viviam, mas eles não viviam, é o que está sendo afirmado desde o capítulo 1 por Paulo. Então Tito, ele deveria estar atento a isso, a pregar, sim, o Evangelho, a palavra de Deus, mas viver isso. A ideia aqui é não ser hipócrita. Os líderes daquela época, os falsos líderes, melhor dizendo, eles eram hipócritas. E o verdadeiro líder saudável, bíblico, ele não poderia ser hipócrita. Hipocrisia é um terrível pecado, é abominável diante de Deus. E a gente vê duas verdades, duas características que Tito deveria ter e que nós como líderes devemos ter também. Verso 7, o líder deve ser padrão nas boas obras. Antes de motivar a igreja à prática dessas boas obras, Tito deveria então ser esse padrão. Antes dele falar como ser, ele deveria buscar se esforçar para ser. A ideia aqui nós vimos no capítulo 1, a irrepreensibilidade defendida para a liderança por Paulo a Tito, no capítulo 1, não é ser uma pessoa perfeita, é uma palavra grega que não aponta perfeição, mas aponta uma pessoa que está em dia com Deus, uma pessoa que está caminhando com Deus. Na medida que ela peca, ela se corrige, se arrepende e prossegue, e por isso ela é irrepreensível. Não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa anômos, perfeita, mas uma pessoa que busca, aos poucos, se esforça e se aprimora e conta, naturalmente, com o Espírito Santo produzindo isso na sua vida, e se alimenta da palavra de Deus, ela pratica as disciplinas, a dieta espiritual, que é a palavra de Deus, oração, e o serviço na casa do Senhor. Veja também, não apenas então que ele deveria ser Tito um padrão, mas ele deveria ser também um padrão no comportamento, mas um padrão também na palavra, no ensino. Ele não tinha que ser apenas um modelo de comportamento, mas já que ele era um líder, um modelo para outros líderes, como se proclama a palavra de Deus, como se ensina a palavra de Deus. E eu tenho meus modelos, eu busco modelos primeiramente bíblicos, e homens mais experimentados na fé e na liderança com as igrejas, e eu busco aprender com eles, e nós como líderes devemos ter os nossos modelos bíblicos, que para nós nos auxiliam a sermos também esse padrão no ensino da palavra. Veja bem, aqui 4 pontinhos aqui, que você pode destacar, do próprio Paulo falando para Tito, como ele deveria então ser esse modelo no ensino da palavra. Verso 7 ainda, ele deveria ensinar a palavra de forma correta, ter o conteúdo correto. Diz assim, no ensino mostra integridade. Ele não pode ensinar o conteúdo errado, porque se ele ensinar o conteúdo errado, ele está ensinando o caminho da morte, não da vida. Outro ponto, ele tinha que ter o método correto. Veja bem, no ensino mostra integridade, reverência. Como, então, eu tenho que me portar para ensinar de forma reverente, não de forma pedante, arrogante, no sentido de que eu sou aquele que domina todo tipo de sabedoria desse mundo, e conhece todas as línguas e todos os conhecimentos dessa terra, e por isso eu chego e aconteço. Não, é uma pessoa que por mais que possa ter muito estudo, até é uma pessoa que se coloca na dependência de Deus, porque sabe que todo tipo de estudo e técnica humana pode ser uma ferramenta útil, mas é totalmente desprezível e será destruído no último dia. E o que permanecerá, de fato, é o conteúdo da palavra de Deus. Portanto, o método tem que ser correto, reverência diante da eternidade e da totalidade da Escritura, da inerrância da Escritura, respeito e reverência, porque é o próprio Deus falando. Outro ponto que se destaca para o líder, como padrão no ensino da palavra, o instrumento correto.
Aí aqui, então, Paulo vai dizer, linguagem sadia e repreensível, ou seja, não é uma pessoa que vai utilizar uma linguagem reprovável, não necessariamente com palavreados obscenos, mas um palavreado que demonstra desprezo, desrespeito pelos outros e pela própria palavra. Ou até mesmo uma pessoa que queira ser animadora de palco, achando que está fazendo stand-up com a palavra de Deus, ou algo do tipo. É isso que Paulo está alertando. E quando nós nos voltamos então para a carta de Tito, nós não ficamos enganados quanto ao proceder e como sermos igreja e liderança. Nós só ficamos enganados porque nós não lemos. Eu estava falando com os jovens isso ontem. Uma página de Tito faz você melhorar a sua vida toda. Uma página. Mas a gente não para ler nenhuma página. E depois sai falando um monte de coisa, criticando e achando porque sabe. A gente não sabe. A gente só sabe se volta para conferir. Porque a tendência é a gente esquecer e distorcer o que diz que sabe. Professores, de maneira geral, da IBD, professores também na classe das crianças. A gente às vezes dá aula com didáticas, com desenhos, com figuras. Não confie nas figuras e nos desenhos, não, que você não vai usar. Sou professor de matemática, tenho minha forma de ensinar matemática, entendo o que é didática. O problema não é a didática, o problema é que você confia na didática às vezes, e não volta. Aí a gente ensina a Gênesis, bota lá um monte de animalzinho, o mundo foi criado por Deus, etc. E daqui a pouco você não sabe o que está escrito em Gênesis, você não volta lá para ler. A gente lê a revista e o comentário, mas a gente não lê a fonte primária, que é o próprio Deus que escreveu, que inspirou os servos dele a escrever a sua palavra. É isso que Paulo está preocupado aqui. Devemos ter todo o conteúdo da palavra, sim. Devemos ter o método correto, reverência, e a linguagem correta, e o propósito correto. Qual é o propósito, querido, da palavra de Deus? 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para corrigir, para redarguir, etc., para preparar o homem, para torná-lo plenamente capaz e preparado para toda boa obra, o homem de Deus. Então veja o verso 8, qual é o propósito? Para que o adversário, o inimigo, seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma, que dizer a nosso respeito. Ou seja, o propósito da palavra de Deus, e melhor dizendo, o propósito de se comportar como padrão, é para que você não tenha nada do que ser colocado contra você, como líder, como proclamador da palavra. A melhor defesa contra adversários é a integridade na pregação, tanto na forma quanto no conteúdo, queridos. Devemos ser zelosos quanto à doutrina, sim, e também quanto à forma pelo qual ensinamos essa doutrina, porque os nossos adversários sempre vão buscar motivos para nos acusar. Veja aí o verso 9 e 10. Agora Paulo vai falar, deu essa orientação para Tito, agora ele vai falar com relação a relações de trabalho, que naquele tempo uma relação de trabalho comum era a escravidão. A menção que a Bíblia faz da escravidão não quer dizer que ela concorde com a escravidão, mas é algo que precisa ser orientado. Assim como a Bíblia menciona, por exemplo, poligamia, a Bíblia não aprova a poligamia, mas ela menciona porque há contextos da época que acontecia esse tipo de coisa. E também a escravidão é mencionada dessa forma, e como então deveria ser o procedimento dos servos, dos trabalhadores, e que para nós deve ser um aprendizado não como escravos, obviamente, porque nós não somos, graças a Deus, mas como trabalhadores, nas nossas profissões, nas nossas funções como trabalhadores. Algumas orientações aqui. Primeiro, duas que deveriam ser praticadas e duas que deveriam ser evitadas. Duas que deveriam ser praticadas, verso 9 e 10, obediência e fidelidade. Obediência em tudo. O trabalhador, ele deve obedecer àquele que é responsável por você e é superior na hierarquia. Ele deve obedecer, porque em primeiro lugar ele está obedecendo a Deus, em segundo lugar ele está dando testemunho de uma pessoa relevante na sociedade e que é reveladora dos preceitos da palavra de Deus. Fidelidade, porque ele deve ser uma pessoa digna de confiança. Quem o seu chefe vai procurar? Tem que ser você. Quando precisar resolver um problema, quem o seu patrão vai procurar? Tem que ser você,
porque você é uma pessoa digna de confiança, fiel no seu trabalho, não rouba, não se aproveita. Não deveriam ser rebeldes, respondões. Uma coisa é você apenas servir e obedecer, outra coisa é você servir com alegria e sem ter ignorância e tipo de palavreado equivocado, com má vontade. Não é para trabalhar com má vontade. Talvez você esteja num emprego que esteja causando até prejuízo na sua vida emocional, até mesmo financeira, na sua saúde. Ainda assim o seu comportamento tem que ser exemplar. Você não pode ser rebelde. Ah, mas ele é injusto e pecador. Sim, Jesus foi morto por injustos e pecadores. E Jesus não praguejou contra nenhum deles. Pelo contrário, orou pedindo perdão e salvação. A última coisa aqui do verso 10, não serem desonestos, não furtem, não roubem. O verbo significa a ideia de roubos pequenos, vantagens pequenas. Ah, vou pegar uma folha aqui, vou pegar um lápis ali, vou levar para minha casa, tirar uma vantagem indevida do meu trabalho. É esse tipo de preocupação aqui que Paulo estava falando. Até isso, o trabalhador cristão ele tinha que ter preocupação e ser exemplo. E então ele dá uma excelente motivação para eles agirem corretamente. Veja a continuidade do verso 10. Para que assim torne atraente, olha lá na tela. Para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus. Continue, por favor. Nosso Salvador. O objetivo aqui é que com o proceder, de maneira geral que foi ensinado até aqui, e especificamente no trabalho aqui especificamente, que a doutrina seja adornada, embelezada com as boas obras. Não é possível professar a doutrina, falar que é cristão e se comportar mal. Quando você faz isso, você macula, ofende e mancha a beleza da doutrina de Deus, da doutrina revelada em Cristo Jesus. Você deve se comportar para que a doutrina seja melhor apresentada, esteja melhor adornada e embelezada para a sociedade, para aquele que precisa conhecer sobre Jesus. E a segunda e última sessão, versos 11 e 15, fechando o nosso sermão, eu já fiz a leitura dos versículos. Ela então é uma sessão que mostra qual é o fundamento dessa vida santa. Qual é o fundamento para ter todo esse comportamento. Em outras cartas, Paulo apresenta o fundamento e depois pede para ter comportamento coerente a esse fundamento. Aqui não, aqui Paulo então, ele apresenta esse fundamento posterior a apresentar a necessidade de comportamento. Veja, verso 11, ele se preocupa e apresenta esse fundamento com a manifestação da graça. Aqui a ideia é um termo conhecido como epifaneia, a ideia da epifania, uma aparição daquilo que estava oculto, escondido. A manifestação da graça de Deus. A graça de Deus foi manifesta para nós, e ela tem alguns aspectos, essa manifestação, como o brilho do sol, como o raiar da alvorada, como o nascer do sol, que estava oculto, mas estava lá. Ele apareceu. É assim que é a graça, sempre esteve presente em nossas vidas, mas ela foi manifestada em Cristo Jesus. Então a origem dessa graça é importante. Paulo fala que a graça é de Deus. Veja, a graça tem a origem em Deus, ela emana de Deus. E a natureza dessa graça? A graça de Deus ela é salvadora. A graça é o favor abundante de Deus pelos seus aqui no caso pecadores que se tornaram então família de Deus. E a extensão dessa graça, como é o alcance dessa graça? A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Agora cuidado, porque ela não salva todos os homens, ela se manifesta salvadora, a possibilidade de salvação a todos os homens. Não há aqui espaço para o universalismo. A graça ela é universal com a possibilidade de salvação, mas ela salva apenas aquele que crê. Ou seja, vou até citar aqui o que eu escrevi. A salvação ela é universal porque alcança todos os homens sem acepção, ou seja, ela está disponível para todos, sem preferências. Mas ela não está disponível a todos os homens para salvá-los. Portanto, ela não está a todos os homens sem exceção. Há exceções. Quem são os que não serão salvos? Os que não creem. Não há então universalismo. Há universalidade na salvação. O que a Bíblia então ensina sobre essa universalidade da graça de Deus é que ela rompe todas as barreiras, derruba os preconceitos, alcança todo tipo de homens, mulheres, idosos e jovens, escravos e senhores, gentios, judeus, gregos, etc.
a extensão dessa graça é para todo tipo de pessoa que puder, então, tiver condições intelectuais, espirituais de crer. Agora veja, no verso 12 e 13, Paulo vai mostrar, fundamentando a fonte e como que nós vamos nos comportar, por causa dessa graça que foi manifesta, que brilhou na nossa vida. Paulo no verso 12 e 13, ele dá o ensino dessa graça. Essa graça nos ensina, está aí nos versículos 12 e 13. No verso 12, ela nos educa, ela nos ensina para renegarmos o mal. A graça de Deus, ela é educadora para viver. Ser cristão significa que a graça nos educa mediante a disciplina de rejeitar, queridos, a impiedade, as paixões. Ela também nos ensina não apenas a negarmos e renegarmos o mal, mas nos ensina também a praticarmos o bem. A salvação, ela não é apenas uma mudança de situação, ela também é uma atitude. Queridos, você não mudou de status apenas, você mudou de natureza. E o seu comportamento tem que ser coerente à nova natureza que você tem. Você agora tem a natureza divina, e o seu fruto tem que ser divino. É isso que Paulo está lembrando aqui com o ensino da graça, que fundamenta justamente para que haja comportamento cristão aprovado e aprovável. E ela também no verso 13, nos ensina essa graça maravilhosa, a aguardar, não apenas, já estamos desfrutando dessa manifestação, mas aguardar a outra manifestação, a manifestação da glória, a manifestação da glória de Deus, da glória de Cristo, no retorno de Jesus. Então, depois dele falar dessa aparição, dessa epifania, desse nascer do sol, da graça, nas nossas vidas em Cristo Jesus, que nos salvou e nos transformou e nos capacitou a nos comportarmos como Cristo, Paulo ele fala da esperança e certeza da última aparição, que é a aparição da glória. E aqui eu cito John Stott, que diz que aquele que apareceu brevemente no cenário da história e desapareceu, Jesus obviamente, um dia vai reaparecer, queridos. E ele apareceu em graça, mas vai reaparecer em glória. E é isso que é a base da nossa vida em comunidade, da nossa vida cristã. E é por isso que Paulo nos orienta e orienta a Tito, e nós somos hoje confrontados a mudar o nosso procedimento, a nos aprimorarmos, a nós melhorarmos, porque nós temos a base que nos capacita, a graça e a esperança da glória do Senhor Jesus no último dia. E os dois últimos versículos mostram não apenas, já vimos aí essa aparição, já vimos aí os ensinos dessa graça, agora nós vamos ver como ela opera, o que ela faz, qual é a operação dessa graça, versos 14 e 15 terminando. Ele destaca então, Paulo, três verdades, três realidades acerca de como é a operação dessa graça. A graça, ela é um dom, ela é um presente, é a primeira operação, ela é de graça, né? Não foi a cruz que, inclusive, pense, não foi a cruz que produziu a graça, foi a graça que produziu a cruz. A cruz não nos deu graça, a graça nos deu a cruz de Jesus, correto? Jesus Cristo, sendo o rei do universo, o criador do universo, ele se esvaziou, e ele nasceu de mulher, e ele sendo o pai da eternidade, decidiu entrar no tempo, na história, e ele se encarnou, e ele fez morada nos nossos corações. É por graça, a graça que permitiu isso acontecer, que produziu isso acontecer, a graça de Deus. E o propósito dessa graça, queridos? A graça, ela tem dois propósitos: nos remir de toda iniquidade, veja aí, né? Remir de toda iniquidade, e a ideia de separar um povo exclusivo, um povo exclusivamente seu, diz aqui o texto, para Deus, dedicado a Deus. Então a graça de Deus, ela nos salva do pecado. O Senhor quer que o povo dele seja limpo e exclusivo. Somos ovelhas suas, herança e habitação do Senhor. Esse é o propósito da graça. Então como é que eu vou me comportar de forma diferente disso? Como? Se eu sou povo de Deus, se eu sou herança de Deus, se eu sou exclusivo de Deus. Tiago vai nos lembrar que o Senhor não nos divide com ninguém. Ele nos nutre por nós ciúmes santos, vamos dizer assim, porque nós não nos divide com o mundo.
E o resultado dessa graça, o objetivo dessa graça, o alvo final dessa graça, é para o cristão não apenas ter, obviamente, capacidade para realizar essas obras louváveis, essas boas obras de comportamento e testemunho, mas ele ter também alegria e paixão por fazer, motivação por fazer. Não apenas ser um executor de boas obras, mas uma pessoa que é movida, ela é levada e ela tem sentimentos transformados. Ela ama e deseja o próprio Deus. E cumprir e obedecer e praticar aquilo que é requerido dele como servo de Deus. Queridos, nós devemos viver intensamente para aquele que morreu de forma vicária, substitutiva por nós, Jesus Cristo. E Paulo, então, concluindo esse capítulo, ele diz assim, ele dá uma ordem para Tito ensinar. Ele repete o início do capítulo, fala, diz, né, é isso que você deve ensinar, ele diz, e ele ainda acrescenta, exorte e repreenda. A palavra de Deus precisa ser dirigida não apenas ao intelecto, mas às emoções e também à nossa vontade. Paulo estava preocupado em que toda essa palavra nos preenchesse em todas as nossas possibilidades intelectuais, emocionais e também volitivas, vontade. Nós precisamos então ensinar de forma clara, inteligível, intelectualmente possível de entender o conteúdo da teologia. Nós devemos encorajar o coração das pessoas, as emoções, e devemos repreender a conduta errada, controlar e corrigir as vontades. Tito não poderia se intimidar diante dessa petulância, a ousadia desses falsos mestres. O nosso irmão Davi Sobrinho nos lembrou bem aqui, ousadia para servir a Deus. Porque temos vivido tempos de falsos mestres muito ousados. Quem deve ser o ousado é o cristão, que não recua e avança na proclamação da palavra de Deus. Tito então deveria ensinar a igreja dessa forma, e nem se sentir, porque eu termino o texto assim, né? Ninguém o repreenda, não é isso? Ninguém o despreze, melhor dizendo. Ninguém o despreze, está aí no texto. Então ele não deveria se sentir desqualificado, porque ele estava devidamente preparado para proclamar e viver essa boa obra. Terminando, o que a gente aprende? Duas coisas. Primeiro, os cristãos saudáveis, que aqui nós vimos vários preceitos, eles influenciam com o ensino e também com uma vida santa. O que aprendemos aqui é isso: ensinar formalmente e ensinar também com a vida. É assim que devemos nos portar. É assim que devemos nos apoiar como igreja, como irmãos. Um ao outro, ensinando com a palavra, com a teologia, mas também com a vida, de comportamento coerente com a Escritura. Se nós vivemos em santidade, temos o respaldo para ensinar a verdade de Deus a cada irmão que o Senhor nos permitir, seja homem, mulher, idoso, jovem, casado, solteiro. Como cristãos verdadeiros, nós temos o dever de transmitir, não apenas por palavras, mas também por ações, a fé que nos alcançou em qualquer circunstância. E o segundo ponto que devemos gravar desse sermão: cristãos saudáveis são guiados pela graça de Deus, a graça que nos respalda. Como cristãos verdadeiros e saudáveis espiritualmente, queridos, nós temos que viver uma vida totalmente norteada, guiada pela palavra de Deus, de tal forma que ela transforme e gere o fruto que vem desse Santo Espírito que habita nos nossos corações. Que do nosso interior, queridos, transborde essa graça de Deus, para que todos ao nosso redor sejam alcançados por ela. Então, aprendeu aí? Cristãos saudáveis influenciam com o ensino melhor dizendo, com o ensino e vida santa. Então, o crente saudável influencia com esse ensino e vida santa, e também o cristão saudável é guiado pela graça de Deus. Concluindo, se você que me ouve, se você que suportou até aqui, ou que vai me ouvir no vídeo, que me ouve no vídeo, que me acompanha posteriormente, não está acompanhando ao vivo, mas você que me ouve, entendeu que precisa corrigir o seu comportamento em alguma área que nós conversamos aqui, que nós apresentamos aqui, faça isso hoje, agora, quando você ouve as minhas palavras. Entregue sua vida a Cristo, confesse o seu pecado, peça que Ele lhe dê graça para recomeçar. Desfrute dessa graça, querido, que está disponível a todo o que crê. Seja transformado a cada dia
numa pessoa mais parecida, mais semelhante a Cristo. Chega de andarmos no automático. A gente anda no automático, vamos vivendo a vida, não é assim. O crente tem que estar atento ao seu proceder e atento à fonte do proceder que vem da Escritura, da palavra dele. Que Deus a todos nós dê condições de sermos fiéis à sua palavra, para que a gente possa multiplicar por todo mundo, por onde nós passarmos, como igreja que somos, que devemos irradiar o Evangelho, que possamos multiplicar esse Evangelho, transbordando a mensagem, transformando vidas com boas obras, com comportamento que é proveniente da palavra de Deus, da graça que nos alcançou. Eu termino dizendo: não seja uma pessoa desligada, desatenta. Não seja uma pessoa que ouve e não ouve. Não seja uma pessoa que vê, mas não vê. Não seja uma pessoa que fala, mas não tem conteúdo para passar. A preocupação de Paulo a Tito era uma preocupação de vida ou morte para os cretenses, que eram da pior espécie. Os brasileiros, os cariocas, os campograndenses não são diferentes dos cretenses. A nossa cultura é também da pior espécie. E nós estamos vivendo uma vida, lutando uma batalha de vida ou morte, não apenas pela nossa vida, mas pela vida dos nossos irmãos e também por aqueles que nós conhecemos lá fora. Nós temos um papel fundamental, mas que deve começar no nosso procedimento, firmado e fundamentado pela graça de Deus. Que a todos o Senhor abençoe e capacite todos nós para produzir esses frutos na vida de todos nós como igreja e de toda a sociedade. À noite nós vamos conversar melhor sobre como vivemos em sociedade. Que Deus nos dê graça até a noite.